Olá, voltei, eu e os meus dentes. Meu dente continua quebrado, eu ainda não arrumei ele. Pra quem não sabe, eu tenho bruxismo. Eu tenho que fazer uma placa, né? Não adianta só arrumar um dente, eu tenho que fazer uma plaquinha também. E aí, como é que vocês estão? Eu tô um bom tempo sem gravar vídeo. Tô sumida, tô muito cansado, tenho que trabalhar em um supermercado. Juro por Deus, eu não aguento mais, sério. Eu tô louca pra sair do Carrefour, assim, arrumar outro emprego, que é muito cansativo trabalhar no Carrefour. E lidar com as pessoas também, às vezes, é muito irritante, assim, sabe? Porque, pra quem não sabe, eu sou bipolar e mesmo estando medicada, tem horas assim que o estresse vem. E a vontade de ir embora do Carrefour é enorme, gente. Tem noção, eu só tô lá por questões financeiras, questões de dinheiro. E aí, às vezes eu fico tão estressada, revoltada, que eu começo a largar currículo. Aí pinto umas vagas, aí, tipo, já fechei um ano de Carrefour e eu tô esperando as minhas férias, que até agora não liberaram. E aí eu tô com esperança de conseguir um novo emprego nas minhas férias, né? Porque sair do Carrefour com uma mão na frente e outra atrás também não dá, né? Conseguir um emprego e sem ter o dinheiro em mãos, né, contadinho durante o mês também não dá. E já que tem umas vagas boas aí para trabalhar, mas se não tiver o dinheiro das férias, fica difícil. Não dá para pegar vaga nenhuma sem as férias. Tem que ser nas férias. Eu falei nos dentes, né? Meus dentes, meus brincos, né? Meus acessórios, né? Meus acessórios, meus anéis. E aí, eu tô louca pra ir embora, né? Tô louca pra vazar do Carrefour. Quero, sei lá, sair de lá. O que aconteceu? O grupo Carrefour é um grupo, né? O Carrefour, o Atacadão e o Sam's Club. O grupo, o que eles fazem? Eles dão cursos gratuitos para pessoas pardas e negras, para evoluírem no seu currículo, no mercado de trabalho. E eu tô louca para ir embora, né? E aí pintou curso de extensão, alguns cursos de extensão da faculdade Anhanguera, oferecidos pelo grupo Carrefour, Atacadão e Sams. E eu fui ver os cursos, né? Isso para pessoas pardas e negras. É uma cota, são cursos gratuitos. Então, e aí surgiu o curso de gestão financeira. E assim, deu a louca e eu peguei. Falei, deve ser bem curtinho o curso, bem basicão, assim. Eu já fiz uns cursos meia boca, assim, online, bem curto, né? Que é bem rápido. E eu, deve ser bem assim. Eu pensei, né? Aí eu fui ver a primeira aula. O vídeo, a primeira aula devia ter uns 5 minutos do professor. A faculdade é a faculdade Anhanguera. É gestão financeira, curso de extensão da faculdade Anhanguera. O vídeo devia ter uns 5 minutinhos. Beleza, ainda tinha um PDF aí na primeira aula. Foi abrir o PDF, né? Deve ser umas 10 páginas no máximo. Abri o PDF, a primeira aula tem 61 páginas. 61 páginas a primeira aula. Esse no primeiro vídeo foi só uns conceitos básicos de gestão financeira, o que a gente ia ver no curso. E a primeira aula é 61 páginas. Então, assim, eu tenho até outubro para terminar o curso de gestão financeira. Então, eu achei que ia ser barbadinha e não é. Tá? Então, assim, são 61 páginas a primeira aula. Eu parei na página 18. Tá? Eu tô fazendo aos poucos aquele curso. E eu tô louca pra ir embora do Carrefour. Então, assim, tá complicada a situação pro meu lado. Tem o curso, eu não sei se eu sair do Carrefour eu vou perder o curso ou não. Aí eu não sei se eu fico no Carrefour por causa do curso. Então, assim, tá bravo. Tá um dilema na minha vida. Porque o curso, não dá pra perder esse curso aí, né? De gestão financeira. Bom curso, a primeira aula. Eu ainda tô na primeira aula. Então, eu tenho até outubro pra fechar
para fazer as provas e ganhar certificado. E é isso aí. Só que eu tô com medo de sair também da empresa e perder o curso. Então, pra vocês terem noção como é que tá o dilema da minha vida. Então, vamos lá. Voltei com o dente quebrado, bruxismo, e continuando com a leitura do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. Tá? Lembrando que eu estou na parte 4, Economia de Transição para o Trabalho Assalariado, século XIX. Capítulo 19. Hoje eu finalizo o capítulo 19. Declínio a longo prazo do nível de renda, primeira metade do século XIX. São 4 parágrafos, hoje eu vou ler o último parágrafo, tá? Parágrafo 4. Então, parágrafo 4, último. Os dados referidos no parágrafo anterior constituem uma indicação bastante clara de que a renda real per capita declinou sensivelmente na primeira metade do século XIX. Para que se mantivesse o nível dessa renda, reduzindo-se a importância relativa do setor exportador, seria necessário que se operassem modificações que evidentemente não ocorreram. Com efeito, somente um desenvolvimento intenso do setor não ligado ao comércio exterior poderia haver contrabalançado o declínio relativo das exportações. As atividades não ligadas ao comércio exterior são, via de regra, indústrias e serviços localizados nas zonas urbanas. Não existe, entretanto, nenhuma indicação de que a urbanização no país se haja acelerado nesse período. Então, aqui tem, né, o rodapé 99, nesse período aqui. Então, vamos lá. A população da cidade do Rio de Janeiro, centro urbano mais próspero do país, nessa época, cresceu aparentemente a uma taxa anual de 1,3%, idêntica à do conjunto da população do país. Vejam-se as estimativas da população dessa cidade no Anuário Estatístico do Brasil. Continuando o parágrafo. O que houve muito provavelmente foi um aumento relativo do setor de subsistência, da forma a que já nos referimos em capítulo anterior. Sendo a economia de subsistência, a economia de sobrevivência, de produtividade bem inferior à do setor exportador, o aumento de sua importância relativa na etapa em que o setor exportador estava estacionário teria necessariamente que traduzir-se em redução da renda per capita do conjunto da população. O valor da exportação por habitante da população livre, que em fins do século anterior se aproximava de 2 libras, na metade do século XIX, pouco excedia 1 libra. Mesmo que se admita, como no caso extremo, que a participação do valor das exportações no produto se haja reduzido a 1/6, para o período final do século XVIII, sugerimos a hipótese de 1/4. A renda média per capita da população livre, aí tem outro rodapé aqui, né, 100. Aqui embaixo. Então, aqui, ó. A renda média per capita da população livre, rodapé. Admitimos que a população em 1850 seria de 7 milhões, inclusive 2 milhões de escravos, os quais não se têm em conta no cômputo da renda per capita. Então, a renda média per capita da população livre teria se reduzido de 50 para 43 dólares de valor aquisitivo atual. Qualquer que seja a margem de erro desses cálculos,
O que se pode admitir como mais ou menos certo é que a tendência foi declinante na primeira metade do século. Também é provável que a renda per capita, por essa época, haja sido mais baixa do que em qualquer período da colônia, que, se consideram em conjunto as várias regiões do país. Tá? Então, assim, relembrando ali os primeiro, segundo parágrafo, terceiro. Então, assim, o Celso Furtado, ele deixa claro que a causa principal do grande atraso da economia brasileira na primeira metade do século XIX foi o estancamento de suas exportações. O Brasil não consegue exportar seus produtos, tá? Mas ele não consegue achar o que de fato ocorreu no país para esse declínio e atraso da economia brasileira. Ele não consegue comprovar o que fez com que o Brasil não conseguisse exportar. Mas lembrando capítulos anteriores, que o Brasil não conseguiu se industrializar por causa dos senhores agrícolas escravistas. Tá? Não houve uma industrialização por causa da agricultura de senhores feudais pró-escravidão. Tá? E lembrando que a Inglaterra exigiu que Portugal terminasse com a escravidão. Houve uma exigência da Inglaterra, na época que a Inglaterra era uma das principais economias da época, Eram três, era França, Holanda e Inglaterra. A Inglaterra era uma das grandes potências da época. Então a exigência da Inglaterra é que terminasse a escravidão e Portugal não aceitou. E a Inglaterra começa a prejudicar Portugal. Então afeta a colônia brasileira. O Brasil ainda é colônia, então o Brasil é afetado com a Inglaterra. Então a Inglaterra ela não exporta, não vende maquinário para o Brasil, prejudica a economia brasileira, prejudica as exportações de Portugal também. Então eu acredito que isso também tem ajudado no declínio da renda que Celso Furtado não conseguiu comprovar em documentos. Tá? E é isso aí, tá, meu povo? Finalizando o capítulo 19. Capítulo 19 finalizando o capítulo 19. Declínio a longo prazo do nível de renda, primeira metade do século XIX. Então fica pendente futuramente, Capítulo 20, gestão da economia cafeeira. Tá? Não li ainda. Uma hora eu apareço por aí, eu tô louca pra sair do Carrefour, agora eu tô fazendo curso pelo grupo Carrefour, que tem, 6 meses de inscrição. Só a primeira aula tem 61 páginas, então assim, eu não sei o que eu faço. E é isso aí. Assim que der, futuramente eu apareço por aí e tchauzinho.